Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse que é o último episódio da primeira temporada do Pode Ir, o podcast da Faz Sentido para você. Eu sou Alexandre Conte, estou ancorando essa conversa aqui com um time de feras, de profissionais que fazem sentido para você e para a empresa. Nós vamos contar um pouquinho dos bastidores, dos projetos, mas antes de tudo vamos conhecer as pessoas por trás dos projetos, por trás daqueles cases de sucesso, dos indicadores que vão parar nas apresentações dos nossos clientes, né? No final do ano, naquele relatório, o que foi feito durante o ano, como que foi o retorno, qual foi a exposição. Tudo começa na mão dessa turma aqui, pessoal. Então, Filipe, obrigado por reunir o time, obrigado por essa jornada que nós construímos juntos aqui ao longo de tantos episódios. Na primeira, que eu espero que seja de muitas, né? Para você que está nos acompanhando, não nos abandone, né? O novo ano está chegando, você tem aí novos episódios, novos assuntos pela frente e tudo começa com as pessoas, porque vai terminar na mão de pessoas. Falamos de projetos incentivados, falamos de tributos, falamos de como as empresas podem tirar proveito, como elas podem aproveitar melhor a forma dos seus impostos destinados para projetos de quem precisa muito aproveitar esse recurso no seu projeto, na sua entidade, nas suas ações, mas são pessoas trabalhando para que as suas pessoas possam prover melhores condições para as pessoas que mais precisam, que mais necessitam. Filipe, parabéns pela empresa, parabéns por esse projeto do podcast e parabéns para essa equipe que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Os caras são feras. Conte, nossa, foi uma estrada muito bacana, né? Dessa ideia, dessa proposta, e eu vou te dizer, respeito todos que passaram aqui, cara, mas eu tô muito feliz que tu tá com esse time, velho. Esse time aqui faz a diferença na proposta, no propósito, nos desafios, nas risadas. Cara, é muito legal a gente terminar o ano celebrando com o time todo, contando o que aconteceu, como que cada um faz, quais as atribuições, quais são os desafios, quais foram as alegrias, quais foram as frustrações, pô, né? Gerou Sempre e tal. Sempre tem. Mas vou deixar o time se apresentar aqui. Hoje eu vou falar muito menos. Eu quero ouvir essa galera, todo mundo sorrindo. Terminamos agora a destinação dos impostos. Então, daqui a gente sai para comemorar na nossa festa de final de ano. Conte, convidadíssimo. Opa, obrigado. O último ano foi sensacional e esse ano vai ser melhor ainda. Mas, gente, começar sempre pelas mulheres, que é nossa missão. Miriam, se apresente para o time todo, conta quem é você, o que você faz no FS4U e o microfone é teu. Valeu, Filipe. Obrigada pela oportunidade de estar aqui contando um pouco do nosso dia a dia, quem a gente é e o que a gente faz. Meu nome é Miriam, eu trabalho faz um ano na FS4U e o que eu vim acrescentar nesse time? A FS4U estava crescendo muito e precisava de processos mais robustos. Então, eu sou economista, tenho uma pós-graduação em marketing, minha grande experiência é na iniciativa privada e depois que eu saí da iniciativa privada, vi uma oportunidade de fazer diferença no mundo e apareceu essa baita oportunidade de fazer uma diferença junto com o Filipe, a FS4U e essa equipe tão bacana. Eu sou responsável pela parte de gestão dos projetos, desde o momento que o proponente manda o seu projeto, né, ver se está tudo certo, se tem aprovação, se está tudo bonitinho, pronto para captar. E a gente faz o portfólio da FS4U de uma maneira simplificada para que o incentivador consiga encontrar as informações que ele precisa. Qual é a ideia principal desse trabalho? Tornar a escolha do nosso incentivador a mais fácil e tranquila possível, que ele veja o projeto que tem a ver com a empresa dele. É isso que eu faço com essa equipe aqui. Nunca sozinha, né? Somos uma equipe coesa. E essa visão feminina, Conte e time, cara, faz uma diferença. É um olhar diferenciado, é uma pincelada, é uma fala, é uma forma de olhar. Cara, obrigado aí por tudo. Obrigada pela oportunidade sensacional. De estar aqui com vocês fazendo diferença no mundo também. Valeu, show de gente. bola. Tio Douglas. Legal. Conta aí. Vamos lá. Eu estou na agência desde o início, desde os primeiros passos dela. Meu objetivo sempre foi
procurar oferecer da melhor maneira possível, certo? Algo que seja do bem. Eu acredito que a gente tem esse o nosso DNA, fazer o bem. E dentro dessa relação, eu procuro sempre estar oferecendo para as empresas os melhores projetos. Então, tem uma equipe inteira aí que tem um portfólio enorme de projetos. Eu fico perturbando a eles, dizendo, precisa de um projeto assim, 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 é esse que nossos clientes, as empresas querem, e eu passo a oferecer lá. A minha formação, minha atuação sempre foi em marketing, e conta um negócio importante que eu vejo. As empresas não se dão conta o que elas podem fazer de bom. Elas não se dão conta de que o custo, certo, dessa aplicação é muito baixo, porque afinal de contas o custo é zero no volume a ser aplicado. Mas mais do que isso, o que elas conseguem tirar dessa relação? Essa relação da empresa com seus stakeholders, certo? Ela tem estratégias de marketing que podem ser feitas. Só primeiramente pensar, o próprio governo quer que isso aconteça. Os fornecedores veem com um bom sentido. Os clientes, então, veem com um sentido fantástico. E, acima de tudo, os funcionários. Estamos falando de gente. De gente é tudo. Então, você incentivar um projeto que vai ter apoio dos funcionários, certo, é uma coisa muito legal, incentiva as pessoas e as pessoas se sentem felizes em trabalhar naquela empresa. Então, eu procuro sempre dar esse viés, certo, da ação de marketing junto às empresas. A Miriam, o Marco, ficam aí trabalhando na gestão dos projetos, o Filipe cuidando muito dos projetos. Eu não entro nessa gestão dos projetos, eu pego já os projetos já mastigados, já apresentados para oferecer para as empresas. E essa é uma coisa muito legal que a gente faz. Nós mostramos para as empresas o que deveria fazer sentido para ela. Colabora, certo, com as ações delas. Legal? Legal. Show. Marquito, tua vez aí de falar. Vamos lá, então. Estamos aqui, né, na FS4U, já há 2 anos com o time. A gente vem numa perspectiva de crescimento muito boa. A gente vem trabalhando muito, incorporando cada dia mais e aumentando essa equipe. A qualificação dos projetos é algo que demanda muito tempo para que efetivamente, aí dentro da fala da Miriam e do Douglas, e do Felipe ali, precisa chegar um projeto extremamente qualificado lá na ponta, porque esse incentivador, ele não, se minimamente ele observar que o projeto ou o proponente tem alguma dúvida, ele não vai aportar. E de repente um trabalho de meses da equipe do comercial pode ir por água abaixo se ele não se sentir confortável com o trabalho ou com a visão que ele tenha daquele projeto. E aí a gente, enquanto retaguarda ali, eu, a Miriam, agora o Rodrigo também conosco, a gente precisa qualificar efetivamente esses projetos, dando a maior transparência possível e conseguindo levar a resposta que faça sentido efetivamente para esse patrocinador, para essa pessoa, para esse grupo, para essa empresa que vai fazer a destinação do seu imposto, que tem das mais variadas demandas, né? Então a gente, reforçando um pouquinho aqui, que é o que a gente fala o tempo todo, que ele pode destinar impostos de esfera federal, estadual, municipal, e nesse contexto, que é onde trabalhamos a qualificação desses projetos. Então, assim, tem muitos projetos, a gente fala em um número resumido de projetos, normalmente 200, 300 projetos, mas a gente recebe muito mais do que isso. E esse trabalho é um trabalho robusto, é um trabalho difícil, todo dia tem muita coisa para fazer, muita informação, muita orientação junto aos proponentes, orientando para que eles efetivamente qualifiquem o seu projeto, para que eles tenham e obtenham sucesso na captação do recurso junto ao que ele idealizou, porque normalmente não é uma única pessoa, é um grupo de pessoas, de ideias, ou às vezes um ideal que ele está pensando naquele momento e que a gente, nesse trabalho de retaguarda, a gente consegue conduzir e fazer com que esse projeto chegue até o incentivador e que faça total sentido para ele e a gente consiga desenvolver e conectar negócios, né? Conectando o incentivador junto ao proponente, que é basicamente o negócio da FS4U hoje. Sensacional. Rodrigo, nosso BI, conta aí um pouquinho. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês, equipe. Eu acho que sou o mais novo de casa, né? Então, tenho pouco tempo de casa, vim da iniciativa privada, sempre com aquele viés de entender o porquê que o que as empresas pensam sobre projetos sociais e vim com esse objetivo realmente de trazer um pouco de gestão através de Power BIs, de uma gestão para tomadas de decisões dentro da agência que são fundamentais
para o crescimento, né? Pensando também no planejamento estratégico, né? Então eu venho com esse objetivo de fato de trabalhar isso dentro da agência. Show de bola, Conte. Essa é uma parte do time, né? O presencial de Curitiba. A gente ainda tem o braço de gestão em Alagoas, da nossa Mari. A gente tem Eduardo, São Paulo. A gente tem Max em Goiás. Cara, a gente tem uns parceiros muito legais espalhados aí pelo Brasil, com 2 filiais, né? Que a gente chama, então, Goiás e São Paulo. Trazendo um pouquinho das oportunidades da destinação. Mas acho que essa pegada do Douglas é a pegada que eu gosto, cara, com o propósito de fazer o bem, né? E para você que está nos acompanhando, nos ouvindo, nos assistindo, vocês podem ver que o trocadilho do nome da empresa, né, do Faz Sentido para Você, não é apenas uma ação de marketing, não é apenas um trocadilho engraçado. Isso faz parte do dia a dia da empresa, dos projetos, né, e das pessoas. Está no discurso de praticamente todos vocês aqui, trazendo isso, porque o Felipe, quando me trouxe a ideia da empresa, a gente falou ali do projeto gráfico e tudo mais, né, eu falei, cara, faz sentido, né? Então, assim, é uma coisa que, no final das contas, tem que fazer sentido para os dois lados. E o Marcos ressaltou muito aqui a importância de projetos qualificados. Felipe, eu queria que você começasse falando, mas puxasse o time para falar também, como e o que é um projeto qualificado para quem monta esse projeto, né? E para as empresas que o qualificam, que o escolhem para fazer a sua destinação. Então, o que é o qualificar de um projeto para esses dois públicos? Vamos lá, Conte. A gente recebeu inúmeros projetos aqui em 2024 e a gente viu uma tendência das empresas em alguns temas. Então, inclusão, acessibilidade, empoderamento feminino, sustentabilidade, foram temas muito fortes e projetos de geração de emprego e renda, inserção de jovem ao mercado de trabalho. Se eu esquecer algum, me corrijo aqui. Então, a gente viu alguns temas muito importantes dessa visão em 2024, que as empresas deixaram de apoiar projetos culturais, para ganhar ingresso, para fazer isso, para fazer aquilo. Mudou um pouco esse perfil. Então, a gente percebeu essa preocupação das empresas em realmente apoiar causas que mexem, que se importem, que estejam próximos da unidade fabril, que eu possa estar movimentando o município, enfim. São umas questões bem legais. A gente percebeu que os valores não são aqueles valores que a gente conhecia, exorbitantes, projeto de 6 milhões, 5 milhões. Galera, meio que caiu na real, né? Vamos falar a verdade, né, gente? Não é tão simples captar, porque voltando, as empresas têm que ter lucro. Em 2023, a gente teve um cenário um pouquinho diferente do que a gente estava acostumado. Várias empresas acabaram não tendo lucro e não puderam fazer a destinação. 2024, muitas começaram a mudar até a forma de tributação. A gente tinha várias que eram presumidas, mudaram para real em 24, fizeram a destinação de forma trimestral, algumas agora anual, enfim. Mas a gente percebeu, e outra questão que a gente sabe que é estratégico, Conte, e aí fica a dica, gente, para 2025. Proponente, quando for escrever um projeto, não coloca o município, não coloca o estado, deixa aberto. Quando você coloca em qualquer município do país, você tem uma maior facilidade e uma capilaridade, né, time, de ações. Porque se eu tenho uma empresa, hoje estou aqui em Curitiba, mas eu tenho a minha unidade em Campo Grande, eu vou procurar projetos lá. Então, com essa facilidade dessa informação, faz com que eu, como empresa, e nós, como agência, tenhamos uma maior facilidade na captação. Então, acho que essa é uma dica na boa, vale ouro. E a gente percebeu a aceitação e de como isso foi importante para as empresas. Mas, Conte, além de a gente pegar esse assunto mais sério, tal, a gente tem N casos bacanas, tanto do 2024 quanto 2023. Eu vou começar pelo Marco aqui, tá? Porque o cara é sertanejo, tá, gente? Eu já vou dar a dica aqui. A gente acabou participando de um evento aí chamado Farraial, em São Paulo. Um evento de 10 horas de sertanejo. O Douglas me olhou aqui, porque o Douglas não é muito dessa área. Cara, mas foi muito legal a experiência com o cliente. Mas, Marco, conta aí, cara. 10 horas ficando comigo, atendendo o cliente, ouvindo aquelas bandas. Tudo isso por meio de lei de incentivo. Foi o ICMS de São Paulo, né, Marco? ICMS de São Paulo. PROAC, né? Isso, PROAC. Isso aí. Conta aí pra galera. Isso demonstra, né, de certa forma, essa capilaridade que a gente tem no Brasil todo,
Por isso, quando o Felipe fala dos proponentes, precisam estar atentos, e principalmente essa dica de ouro, de verdade. Quando você for escrever o teu projeto, não coloca que é execução local, especificamente em um município, porque a demanda vem muito específica. Eu quero município, enfim, diversos. Voltando para o Farraial, já que eu fui promovido ao sertanejo nesse momento aqui... Enfim, tivemos a oportunidade de desenvolver junto a um cliente que tinha essa demanda do PROAC em São Paulo, surgiu a oportunidade. O PROAC lá tem a ver com o ICMS de São Paulo, é uma coisa que acontece muito rápida, a gente conseguiu dar conta, conseguimos suprir, atender a demanda do cliente e proporcionar para ele essa experiência. E sim, passamos mais de 10 horas lá, trabalhando. O Felipe falou sertanejo, mas a gente ficou trabalhando. E o ouvido até ouvia lá um pouco de música sertaneja assim, mas foi muito boa essa experiência, que o cliente, de fato, ele chegou com uma expectativa e no final, né, nós, desde no começo da manhã e no final da noite, lá, quase madrugada, depois de muito trabalho e cansado, a gente pôde ouvir ali a fala de todos eles que tiveram uma experiência fantástica do que foi proporcionado e, inevitavelmente, a gente precisa falar, e eu acabo reforçando, né, que é o viés da agência, sem custo, basicamente, exclusivamente, fazendo redirecionamento de imposto, ele pode proporcionar uma experiência única para os seus colaboradores e clientes, única exclusivamente pelo redirecionamento de imposto. Então esse é um ponto, embora era para falar mais do Farraial, mas inevitavelmente a gente vai lembrando desses pontos, ainda mais final do ano, e as pessoas precisam pensar e começar a fazer o seu planejamento e se organizar, que é o nosso POD, em relação aos seus próximos redirecionamentos, né? Ou seja, é uma inteligência de gestão, né, de como você utilizar melhor os recursos, e muitas vezes os recursos que já estão indo para fora do caixa, para outra destinação, para o imposto, e você ter um aproveitamento melhor desse recurso. Pode usar de forma estratégica. Uma coisa importante que eu acho que a gente tem que citar, que às vezes os proponentes realmente não se dão conta disso, é o fato de que quando você tem essa amplitude de realização do projeto, ele se torna muito mais fácil de ser aceito pelas empresas. Certo? As empresas querem fazer, elas querem promover inclusão social, ações sociais, elas se sentem responsáveis pelo entorno. Muitas dessas empresas, elas são fábricas, e as fábricas normalmente são localizadas em locais na periferia, onde a periferia, o entorno dela não é um entorno muito socialmente, vamos dizer, up. Sim. E aí o que acontece? Existe essa responsabilidade da empresa, ela se sente responsável e ela quer uma ação que seja próxima dela, que tenha razão com ela, que tenha valor para ela, que seja o propósito dela ali. Então, acho que é muito importante a gente pensar nessa flexibilidade. Afinal de contas, o pessoal não quer só ouvir sertanejo, eles querem fazer outras coisas também, certo? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Perfeito. E conta, e a Miriam, né, que é o nosso back fundamental, mas ela tem aí alguns perrengues, alguns casos legais, de proponente que não manda contrato, o cara que manda artigo 26 a gente não aceita. Fica claro aí. E que ela faz as devolutivas, mas ela tem alguns casos legais aí para contar de proponentes que passam um pouquinho dos limites, querem, não, mas então, Miriam, então faz o seguinte, então, deixa eu falar com o Felipe, eu quero uma reunião com ele. Eu falo, o que a Miriam falou, amigo? Falou, tá falado. Conta pra gente um pouquinho, compartilha, qual que é essa dinâmica do dia a dia, essa interação com esses agentes, né? O dia a dia é bem frenético. A gente tem uma central de atendimento para os proponentes entrarem em contato e aquilo bomba o dia inteiro. E os proponentes, eles têm muitas dúvidas. E o que acontece? O Felipe é o cara que sabe tudo das leis. Só que o Felipe ele é muito demandado, né? E às vezes a gente não consegue atender o proponente tão rápido quanto ele gostaria. Tudo que a gente recebe via WhatsApp, na central de atendimento, vai ser respondido, né? Mas às vezes os proponentes ficam um pouco assim, mas o Felipe não vai falar comigo? Não, espera aí, ele vai, né? A gente sempre responde todo mundo, por isso que a gente tem esse cuidado com o proponente, né? Uma central de atendimento só para ele. Nesse 1 ano que eu estou com a FS4U, uma coisa que eu acho muito bacana é ver como os processos foram acontecendo e se tornando mais robustos. Esse ano a gente teve uma conquista muito grande, que é o Código de Ética da FS4U.
Quando o proponente vai submeter seu projeto, além da documentação necessária que ele tem que colocar para a gente, que é a autorização de captação, o contrato com a FS4U, ele precisa ler esse código de ética. E o que a gente fala? Se você não está alinhado com o nosso código de ética, por favor, não nos envie seu projeto. Porque a gente quer tornar cada vez mais claro e confiável esse processo de destinação de impostos. Então, é importante que a gente mostre os nossos processos, que cada dia se tornam mais robustos, e com isso a gente puxa a cadeia de proponentes. Quer colocar seu projeto? É assim. Para quê? Para que a gente possa dar mais segurança para as empresas que querem incentivar. Na minha opinião, pessoal, esse é o grande diferencial da FS4U. Eles querem, a FS, nós queremos que o incentivador ele se sinta à vontade de incentivar um projeto e que ele consiga acompanhar, né? Olha, eu coloquei dinheiro em tal projeto, o que está acontecendo? Olha, está aqui, está aqui, está aqui. Uhum. Ah, como é que a minha marca está sendo exposta nesse projeto? Está aqui, está aqui. É provar, tornar tudo muito claro. Então, eu acho que esse ano foi um ano de muitas conquistas, né? A gente está trabalhando no portfólio do segundo trimestre, muitos novos projetos que estão chegando todos redondinhos, todos bonitinhos. E assim, esse ano a gente teve a conquista da marca, né? Deixa eu até pegar aqui, ó. A marca foi patenteada, isso é uma grande conquista, né, para a FS4U, uma marca registrada. A gente tem o código de ética, muita coisa bacana aconteceu nesse ano. E, assim, são coisas que passam credibilidade para o mercado, né? Foi muito bom. E o cara que sempre puxa isso é o Filipe, né? Esse time aqui, ele cara, sempre é o ponta de lança. O melhor. Como é que a gente pode fazer o melhor para o proponente, como a gente pode fazer o melhor para o incentivador. É a questão do sistema do bem. Uhum. Tanto para o proponente, quanto para o incentivador e tanto para a sociedade, né? A sociedade está recebendo os frutos desse trabalho aqui, que pode parecer trabalho de formiguinha, né? Mas no final das contas, a gente está proporcionando um mundo melhor, né? Mostrando, vendendo projetos que fazem sentido para os incentivadores e, com isso, fazendo um mundo melhor, né? Então... E sabe que eu observo no teu discurso, Miriam, que essa postura da empresa, né, de estabelecer primeiramente um código de ética para si. Sim. Segundo, apresentar isso para o mercado, falar, olha, se não é compatível para você, nem venha para o parquinho, porque nós não vamos brincar juntos, né? Isso transborda não apenas a ética, mas conceitos de compliance e de excelência para toda a cadeia de valor. Para quem está contratando, para quem está sendo proponente, para quem está recebendo, né? Ou seja, você faz o que lá na academia a gente chama, o Douglas, que é professor, vai lembrar do termo, né? Do isomorfismo mimético. Uau. Ou seja, traduzindo para o mundo real, todo mundo vai copiar, vai ser igual, imitando quem está fazendo bem feito. Então, é uma forma de você conduzir e educar o mercado a fazer dentro das melhores práticas. Fazer dentro do que é correto, fazer dentro do que gera um nível de governança para todo mundo. E aí abre um espaço, né, para o nosso amigo aqui que trabalha com os indicadores, com os números. Como é que é reportar tudo isso lá no final do projeto? E como acontece essa interação com o cliente pós-projeto, pós-entrega? Conta um pouquinho pra gente. Claro. Eu acho que só trazendo um pouco de experiência, né? Eu vim da iniciativa privada há pouco tempo, né? Eu trago um pouco disso aqui para a assessoria, né? Para nossa agência, e eu vejo o cuidado, né, que cada um tem na transmissão de projetos para os clientes, né? A gente não vai colocar nenhum projeto que não faça impacto, né? A gente quer gerar impacto ligado à estratégia dessa empresa, né? E como que a gente reporta isso? Através de indicadores também. Né? Então, os indicadores, hoje as grandes empresas, todas na verdade, todas as empresas realmente buscam, de fato, projetos que geram valor dentro do território onde que essa empresa está relacionada, mas também que gerem indicadores para as próximas gerações, né? Não basta a gente ter um projeto sem, de fato, gerar impacto. Então, eu acho que eu vejo muito isso na agência, né? Então, desde a elaboração de um portfólio, né, para determinada empresa, isso gera indicadores com base para que a empresa tenha melhor tomada de decisão. Isso é super importante, né? E a questão da gestão, né, Conte? Eu acho que essa é uma
da nossa cerejinha do bolo. Né? O bolo tem todos os processos. Eu trabalhei na confeitaria, tá, gente? Então, eu sei um pouquinho aí do processo. Então, todos os ingredientes fazem parte, mas aquela cerejinha, que a gente chama da gestão, que é o acompanhamento do proponente junto com o incentivador, estão mostrando para o incentivador aonde a marca dele foi, como que apareceu, quantas pessoas impactadas, dar essa devolutiva, né? E mostrar de uma forma profissional isso para as empresas. Eu vejo isso como um baita diferencial e uma coisa muito bacana, que cada vez mais a FS4U se especializou, se profissionalizou, foi atrás de alguns indicadores, né, para que a gente possa atender o nosso cliente da melhor forma possível. E isso é muito, muito importante, né, dentro da empresa, porque muitas vezes você tem uma área, um departamento, alguns profissionais envolvidos com isso, que sabem do retorno, ou que têm aquela crença. E eu e o Douglas, como profissionais de marketing, eu brinco que a gente é culpado, suspeito e culpado, né? Como professores, eu tento traduzir isso na sala de aula, porque você não tem que fazer uma marca bem desenhada, fazer uma ação de marketing bem feita, criar uma campanha muito impactante, porque é legal, porque é importante. Importante quanto? Vai vender mais? Vai gerar resultado? Não, mas é importantíssimo. A gente não pode deixar de fazer. Por quê? O que eu vou perder se eu não fizer? Né? E a gente tem essa dificuldade dos profissionais que estão no mercado de quantificar as coisas. E aí o que vocês fazem de compilar tudo isso, todas as entregas, os pontos de contato e os ganhos com cada projeto e documentar isso para a empresa, isso faz com que, é uma entrega de valor diferente de algum concorrente. 2, existe um entendimento mais profundo do que de fato se colheu com aquela ação, com aquele projeto, com aquela destinação. 3, isso navega dentro da empresa. Isso ajuda o seu interlocutor dentro da empresa a se vender internamente. Isso faz com que os gestores possam entender melhor o impacto que a sua empresa está causando no mercado, para, inclusive, ter um estímulo de um reinvestimento. Vamos fazer mais, agora a gente fez um efeito muito legal na cultura, mas não estamos fazendo nada pelo esporte. Já pensou desdobrar 2% do imposto e ter uma ação de impacto esportivo somando ao nosso trabalho cultural? O quanto a gente pode contribuir? Porque é muito mais fácil tomar decisão com dados, com informação. E se a gente fica naquela crença, não, mas eu estou fazendo porque é importante, mas foi bem feito? Colheu-se o resultado esperado? Qual era o objetivo que se tinha com essa ação? Né? Então, acho que documentar isso muito bem é muito mais importante do que apenas coletar o recurso, né, fazer a destinação para o projeto, porque isso pode ser pontual. E quando você faz essa entrega de valor, você garante, inclusive para quem está lá na ponta, uma recorrência, um novo projeto. Né? E isso é bom para toda a cadeia de valor, novamente. E isso até faria uma fala muito rápida aqui, reforça completamente, porque as empresas e as grandes empresas que realizam essas destinações, normalmente elas têm o seu departamento de ESG. Uhum. E essas informações são extremamente estratégicas para o ESG, para que elas se perpetuem dentro da empresa, e eu costumo chamar de prestação de contas, né? Essa questão do relatório de gestão. Essa prestação de contas casa, na minha visão, completamente com o compliance. Porque o compliance, na verdade, ele sempre vai ficar um pouquinho de dúvida exatamente o que vai acontecer e por que eu aloquei, por que eu destinei o meu recurso. E quando você apresenta para ele um relatório, você apresenta fotos, imagens, vídeos, ele tem a certeza, né? Evidências, ele tem a certeza e a convicção de que efetivamente aquela destinação dele fez sentido e pôde mudar a realidade de onde foi construído com ele, seja local, como o Douglas falou há pouco, porque é comum que as empresas queiram isso, ou dentro de um município que é comum também eles pedirem, eu quero um município lá, muito longe, que às vezes foge um pouquinho do nosso domínio, mas a gente consegue fazer projetos ou fazer a execução desses projetos. Então, em suma, eu diria, conversa completamente com o ESG e o compliance, que para a gente, nosso entendimento é fundamental, porque é isso que faz caminhar a informação e reforça a questão das destinações dentro das empresas. Ou seja, usando a Harley ou faz sentido para você, nosso compromisso é em causar impacto, é isso? Perfeito. Conte, tem uma coisa importante que a gente tem que ver. A virada do ano. O 31 de dezembro para 1º de janeiro. Acho que tem tudo a ver com o fechamento das informações. Isso. Vamos lá, para uma pessoa que está hospitalizada, por exemplo, não é diferente. É um dia e depois outro dia, só isso.
Só que para a grande maioria das pessoas é um ciclo. E principalmente quando a gente fala de ações governamentais, é o fechamento de uma fase. Então, 31 de dezembro acabou um ano e começa outro. Acabou um ano fiscal para muita gente, começa outro. Então, nesse momento que a gente tem que prestar contas, fechar o ciclo e mostrar para todo mundo o que está acontecendo. Então, acho que é extremamente importante ter isso na cabeça, né, Rodrigo? Que a gente fecha para entregar números, fatos, dados para a tomada de decisão. Não é só hora de estourar champanhe, é hora também de rever o que foi feito e projetar o que vem aí pela frente. Eu acho que essa virada 2024 para 2025, a gente tem uma virada aí e é fundamental. Essa virada do 31 de dezembro para 1º de janeiro. Claro que as questões de aporte, etc., sempre são dias antes, por causa que o banco fecha, mas esse é outro papo que eu não quero tratar disso agora. E para você que está nos acompanhando, vale a gente ressaltar aqui um pouquinho, né? Muito mais do que uma doação, do que ajudar, destinar o seu imposto para projetos é uma causa social, cultural, e uma série, são 10% de destinação aí para várias áreas. Mas muitas vezes o empresário já faz isso do bolso, ele já faz essa contribuição por um valor pessoal. Muitas vezes é pelo seu entorno, pelo impacto de responsabilidade que uma fábrica, como o Douglas comentou, né, da sua localidade, mas não é meramente uma ajuda. Obviamente que como uma empresa ela é aberta para maximizar rentabilidade, espera-se um retorno, e um retorno de imagem, um retorno de responsabilidade, de percepção de valor. E num mercado onde nós temos novas gerações, novos consumidores cada vez mais exigentes, valores como meio ambiente, responsabilidade social e muitos outros fazem parte do dia a dia e do propósito individual desses consumidores. E essa sociedade, ela cobra, ela exige que as marcas tenham esse posicionamento, essa postura em sua marca. Então, é uma forma mais concreta e mais sustentável, aí no sentido de continuidade, não necessariamente ambiental, de que as marcas possam atribuir a elas valores mais compatíveis com essa geração, com esses consumidores, com essa sociedade exigente. Então, quando o Douglas traz aqui, sim, as empresas podem lucrar, você pode ter uma melhor percepção de imagem, você pode ter uma positivação dentro de um projeto, seja no estádio de futebol, dentro de uma ação numa praça de uma cidade, num festival de música, né? Para ser lembrado, a gente fala tanto em comunicação que impacto e frequência é muito importante, é mais uma oportunidade de você exibir a sua logo, a sua marca, estar presente, mas obviamente isso não é a cereja do nosso confeito. E sim, você ter uma continuidade de ações que possam causar impacto, que possam fazer a diferença e que possam fazer sentido para todos os envolvidos. É por aí, Filipe? Perfeito, Conta. E quando a gente fala aí da destinação, eu acho que tem duas palavrinhas e dois verbos muito legal. Cara, planejar. Planejamento é tudo e organização, né? Então a gente fala muito que todo mundo aqui bate a cabecinha, a gente mexe muito com papel ainda, né, gente? Então, é recibo, é protocolo, é número, é projeto, é SALIC, enfim, vários documentos que formalizam esse processo. E sem o planejamento, sem que as empresas consigam estar estruturadas, já pensando nas ações, qual é a área estratégica, qual é o tema desse ano, ODS, o ESG, o que a gente quer. Sem essas informações, a gente não vai conseguir andar para o ano que vem e vai ser difícil. Então, cada vez mais a gente pede para que as empresas usem, no bom sentido, a FS4U como uma facilitadora nesse processo. Então, a gente sempre brinca, né? A gente não dá trabalho nem para o fiscal, nem para o marketing, nem para o RH. Muito pelo contrário. A gente é parceiraço desses departamentos, justamente para a gente ser esse facilitador, né? Ser esse amigão aí, ser esse processo super tranquilo e que elas vejam o resultado no final. Mas que a gente precisa que elas estejam super bem planejadas. E eu deixo aqui uma pergunta final para vocês, né? Para quem está nos acompanhando, o que vocês pediriam, né? Seja para o cliente, seja para o produtor, seja para o patrocinador, que muitas vezes não é o patrocinador do dinheiro, mas o patrocinador da ideia dentro da empresa, né? A gente sabe que essa conversa muitas vezes ela começa
pela diretoria, ou começa pelo departamento de marketing, de vendas, que é quem tem um olhar mais comercial para a utilização. Essa informação muitas vezes já está repositada dentro da empresa, lá na contabilidade, lá no financeiro, mas com vieses, com interesses diferentes da sua atividade. Muitas vezes o marketing está longe da contabilidade, né, Douglas? Vocês não conversam. O que vocês pediriam para esse público que está nos acompanhando, para que a gente possa encadear mais projetos, que a gente possa ter esse nível de compliance, de ética, de boas práticas e de excelência no dia a dia dos projetos? Vamos lá, Conte. Vou começar aqui puxando, depois o time aí vai falando. Não sei se vocês sabem, né? Mas eu sou filho de Papai Noel. Eu sou o verdadeiro filho de Papai Noel. Vocês acham que vocês são, mas eu sou o verdadeiro. E o que eu gostaria de pedir, o que eu quero, e o que eu desejo. Eu conversei com meu filho, né? 12 anos esse ano, enfim. Repliquem as informações. Né? Então, se você recebeu a informação, se você entendeu o processo, que você replique para 5, para 10 pessoas e que você realmente desenvolva um ecossistema do bem. E que a gente consiga fomentar e formatar um processo onde a FS4U talvez não exista mais daqui a 10, 15 anos. Que isso já esteja dentro da essência do coração das pessoas, da destinação de pessoa física, que as empresas já tenham isso atrelados. Né? A FS4U existe porque existe esse gap aí no mercado, né? E que a gente possa ser o desenvolvedor de uma nova cultura, de uma nova forma de pensar. Legal. E de uma forma importante de coexistir. Né? Eu deixo esse pensamento futuro para que todo mundo que recebeu a informação repliquem para outras empresas, para parceiros, para fornecedores, para clientes, e que a gente tenha um ecossistema e que a gente use o imposto para fazer o bem. Valeu. Muito bom, muito bom. Miriam. Bacana isso que o Filipe comentou, né? Da informação. Pessoa física, você pode fazer a diferença com o seu imposto de renda? Informe-se a respeito. Pessoas jurídicas, dá para fazer diferença na sua comunidade, no seu entorno, com o imposto que você obrigatoriamente vai pagar. Então, a palavra-chave é informação. Né? Mas vamos supor, pessoa física, mas eu não tenho como ajudar. Se você paga imposto de renda, você pode destinar uma parte. E é assim, de grãozinho em grãozinho, as pessoas jurídicas vão impactando e fazendo bem através do seu imposto de renda. Pessoas jurídicas, como o Felipe comenta, né, transmitir a informação, porque às vezes a gente está focado muito em cultura, mas dá para fazer cultura, esporte, FIA, que é o Fundo da Infância e Adolescência, dá para fazer para o idoso, né? Compartilhem essa informação, que se cada um fizer a sua parte, a gente consegue que esse sistema do bem cada vez seja mais virtuoso e o impacto cada vez seja maior na nossa sociedade. Então, essa é a dica. Informação para se fazer o bem. Muito Marcou. bom. Ainda nessa lógica, né, na fala da Miriam aqui, do Felipe, aí vou fazer um olhar para dentro das empresas. Eu venho do terceiro setor, departamento financeiro, e não tem jeito, a gente é fechado, a gente quer se blindar, porque todo dia alguém bate na sua porta e você sempre está suspeitando, ou você não quer gastar tempo com algumas situações, porque você tem muita coisa para produzir. Então, assim, acho que hoje, estando na FS4U, eu diria, no meu olhar, né, se permita conhecer essas novas oportunidades. Então, assim, a gente tem parceria, assim, são muitas parcerias com empresas e órgãos que têm feito a divulgação. Assim, a questão do redirecionamento está na lei, simplesmente está na lei. Você tem direito de usufruir essa questão. Ou você paga, a gente brinca entre nós, ou você paga ali na DARF, uma única DARF, ou você paga uma DARF e um boleto para destinar. O dinheiro, inevitavelmente, você vai tirar do seu caixa. A diferença é que esse dinheiro que você redireciona, você pode mudar completamente, seja a sua comunidade onde você está, que o Douglas falou mais cedo. São grupos, por exemplo, tem empresas que, puxa, mas eu queria mudar o meu entorno. E você consegue com projetos. O projeto que você precisar construir, a agência consegue construir do zero, ou desses tantos qualificados que nós já temos no nosso portfólio, você consegue fazer total diferença. Então, assim, se permita conhecer a lei, se permita estudar, e a FS4U está aqui justamente para isso, para te apresentar e te dar todos os caminhos. Por exemplo, via CRC, que é muito comum, a gente fala o tempo todo. A gente conecta você dentro do CRC,
para que não fique uma dúvida. Então, você se permitir isso, você vai entender que você consegue fazer total diferença e que, sim, fazer verdadeiramente, participar verdadeiramente desse ecossistema do bem, que para nós, o que a gente fala todos os dias faz toda a diferença. E você vai perceber, inclusive se jogar o hashtag aí do ecossistema do bem, você consegue ver muitas das ações que são desenvolvidas no dia a dia e ter minimamente uma percepção do que isso vem fazendo a diferença Brasil afora. Não necessariamente aqui. Fisicamente essa equipe está em Curitiba, mas a gente tem estruturas espalhadas no Brasil e projetos no Brasil inteiro. Então, essa demanda que existe no dia a dia, do Iapoca ao Chuí, se for para brincar assim, você tem e a gente tem e consegue entregar projetos qualificados para esses empresários e que inevitavelmente não tem jeito como fugir da frase, que faz sentido para quem quer destinar. Então, isso que eu diria, de uma forma geral. E é bacana o Marco quando fala do CRC, né, que é o Conselho Regional de Contabilidade, que é um parceiraço. Então, como a gente tem envolvimento direto com a área fiscal e contábil, a gente tem a cartilha do CRC com material de apoio, promovendo, instigando, informando. Tivemos a presença aqui de um ex-presidente do CRC, informando, porque é muito fácil, né? A FS4U fala porque vocês têm interesse em ganhar. Não, a gente tem interesse em informar. E a gente está sendo balizado. A gente hoje tem uma credencial de órgãos como esse, que cada vez mais estão estimulando os contadores do departamento fiscal a se permitirem, adorei esse verbo, cara, adorei, vou usar muito, a se permitirem a fazer a mudança e serem a mudança. Uma coisa importante, Felipe, se a gente pensar, o que nós fazemos, além de promover o bem, nós educamos. Nós temos uma empresa que educa. Nós estamos colocando coisas que as pessoas, infelizmente, não sabiam que existiam. E pessoas extremamente importantes, certo? Que são os empresários e os diretores, aquelas pessoas que fazem a gestão da alta cúpula de empresas que faturam mais do que X milhões, são 78, 80 milhões de reais de faturamento. Essas empresas são grandes, no mínimo, são grandes empresas, certo? E muitas vezes elas não sabem. E nós estamos aí. Eu acho que dá muito, muito orgulho de estar junto com essa equipe toda, junto com a organização, fazendo isso. Então, meu recado final, eu diria que é exatamente isso. É um grande prazer estar com todo mundo aí, certo? E nós estamos fazendo, tenho certeza, estamos fazendo uma coisa muito legal. Estamos educando, orientando, informando, etc. Legal? Acho que a palavra que eu trago aqui um pouco é oportunidade, né? Olha como as empresas têm a oportunidade de fato gerarem valor compartilhado, né? Eu acho que isso me vem muito à mente, né? De devolver parte do valor que as empresas recebem através de projetos sociais, né? Então, através disso, a gente consegue gerar mais impacto, gerar retorno para a marca, gerar promoção de emprego e renda e para as futuras gerações, né? Eu acho que valor compartilhado é uma oportunidade que as empresas têm hoje através desses projetos sociais. Pessoal, estamos chegando ao fim, não apenas desse episódio, mas da nossa primeira temporada. E como o Felipe bem falou aqui, que jornada, que caminhada, hein? Que projeto legal. E eu marquei aqui, fiz um bulletzinho da fala de cada um de vocês para tentar fazer um fechamento. Você que está nos acompanhando, permita-se, tá? Compartilhe informações e não sei como, não sei explicar direito. Compartilhe esse episódio, compartilhe esse podcast com alguém, se não esse episódio, algum que você gostou um pouco mais, né? Faça com que essa informação possa chegar a mais gente e, como o Douglas bem falou, nos ajude a educar o mercado, os profissionais, para que cada vez mais nós possamos oportunizar projetos, ações, responsabilidades, né? Então, nos ajude e você também. Cause impacto, né? Faça a diferença e nos permita que isso faça sentido para você, para mim e para todo mundo cantar junto, já que esse foi um episódio cheio de referências musicais aqui. Venha com a gente e até a próxima temporada e o próximo episódio do Pode Ir. Esse que é o podcast da Faz Sentido para Você, conhecida carinhosamente como FS4U. Obrigado, Conte, obrigado a todo mundo. Gente, vamos brindar, né? Muito obrigado. Um brinde. Saúde a todos. Obrigado. Valeu, obrigado.